Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal. Olá, bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso programa e preparem-se para se conectar com a essência do campo e embarcar nessa jornada rural junto comigo. Na história de hoje, um avicultor que iniciou na atividade até que recente, em 2020. Antes, ele tinha uma fábrica de reciclagem em São Paulo, mas decidiu migrar para o agro, onde vislumbrou uma oportunidade de negócio. E, além disso, conquistou a tão almejada qualidade de vida. Vamos entender o que move esse senhor de 69 anos a expandir na avicultura. Hoje, ele conta com 16 aviários em atividade e está planejando construir ainda mais. Essa história você vê agora no Ligados Integrados Vida no Campo. Chegando aqui no seu Pedro. O senhor que é o seu Pedro? Sim, sou eu mesmo. Pedro Antônio, prazer. Você, Juliana, tudo bem? Juliana? Juliana. O prazer da gente, viu? E a Vamos casa adentrar. do senhor é essa aqui ou essa? Essa daqui. Né? Nós estamos ficando nesta até acabar de construir aquela dali. E estamos já no final da etapa. Legal. Me apresenta seu pessoal aí. Vamos adentrar, gente? Vamos entrar. Essa é a Leonice, minha esposa. Tudo 46 bem? anos de casado. Tudo bem, Né? Juliana? Bem, prazer. Leonice. Esse é o meu filho mais velho. Tudo bem? Kleber. Prazer. é meu. Esse é o nosso técnico daqui da JBS, Prazer, Juliana. Edinaldo. Certo? E esse é o nosso expansionista da JBS. Tudo bem? É. Prazer. O primeiro Adriano. contato que eu tive com a JBS foi com o expansionista, Que legal, que legal. há 2 anos atrás. E o senhor está com quantos aviários hoje aí? Hoje nós temos Nossa em atividade 16 aviários. Aqui tem 8 e no outro sítio, lá no Saltinho, tem mais 8. E temos a perspectiva de a gente, aqui nessa sede aqui, construir mais 14 aviários. Que legal. Né, que já tem as plataformas lá tudo praticamente pronta. Vamos conhecer a sua casa, Vamos então? lá então. Sejam bem-vindos. Obrigada. Então me conta, você estava falando que o senhor foi para São Paulo e aí como você conheceu a dona Leonice? Na verdade, eu não conheci ela lá em São Paulo, né? Porque na cidade onde nós tivemos a infância, ela morava junto na cidade lá, ela morava na cidade. E no mesmo bairro. E o que aconteceu? Nós também estudamos no mesmo, na época se chamava grupo, né? Hoje eu estudo fundamental. Então, quando criança, a gente se conhecia, mas não se namorava. Porém, ela veio para São Paulo primeiro. Aí lá em São Paulo é que eu, né? Eu a encontrei, eu a encontrei, né? A família toda. Então, nós começamos a namorar lá em São Paulo. E as famílias já se conheciam? Já se conheciam, todos nós. A cidade era pequenininha, né? Era 1.500 habitantes, então era conhecido. E nisso nós nos casamos e
estamos até hoje, graças a Deus. Quantos anos a senhora tinha na época? Quando eu vim para São Paulo, 12. Nossa! 12 anos. Então a gente se reencontrou aqui. Ainda ficamos 2 anos. Eu comecei a namorar com ele de 14 anos para 15 anos. Caramba, então assim, é um amor de infância praticamente. É de infância, praticamente. E morando em São Paulo, né? O senhor morou 20 anos em São Paulo? Moramos 47 anos em São Paulo. 47. E aí, qual que é a diferença, assim, de qualidade de vida que o senhor enxerga saindo de São Paulo, né? Capital de São Paulo, para o interior? A vida praticamente é igual, né? A diferença é como viver. E esse como viver aqui é muito mais fácil do que em São Paulo. Ou então ou qualquer outra cidade grande, né? Metrópolis, por exemplo. Aqui é o que a gente espera, né? Que nós vamos ficar o resto da nossa vida e que a família vai vir usufruir também, né? A qualidade de vida aqui é muito boa. Não sei quantas porcentagens a mais do que das metrópoles, né? E quando o senhor estava em São Paulo, você morava perto de seus filhos ou só agora que os seus filhos estão vindo para cá, né, para Itapetininga, que é pertinho, que você vai ficar de fato perto deles? Sempre ficamos juntos lá em São Paulo. Nunca deixamos, inclusive até no trabalho, né? Os 2, os 3, todos ficaram perto da gente. Sim. Bem perto, né? Nunca deixamos longe de jeito nenhum. Ia ser né? difícil, porque eles sempre teve essa união, né? Então... porque o filho, ele é a parte de herança é daquilo que os pais fornecem a eles. Se eles desmembram da família muito cedo, eles vão aprender muito lá fora. E é lá fora que pode ou melhorar ou piorar. Você não sabe o que possa acontecer com um ser humano que vai aos poucos, adequando o que ele vai adquirindo no dia a dia. Que legal. Agora eu tô assim, curiosa para saber por que o senhor saiu de São Paulo, o senhor tinha uma fábrica de reciclagem e veio para o agro no interior de São Paulo. Vamos lá fora que eu quero entender mais essa história. Sim, isso é muito importante. Eu vou te explicar direitinho porque isso daí não acontece com muitos. Seu Pedro, então o senhor contou, né, a sua infância, que o senhor tem essa propriedade bonita, né, há mais de 20 anos, mas eu ainda estou curiosa para saber como que foi o seu primeiro contato com o agro? Quantos anos o senhor tinha? Já tinha alguém da família nesse setor? Então, Juliana, na minha infância, foi lá na cidade de Lavínia, né? E com muita dificuldade, a gente foi trabalhar muito cedo quando criança. E o que tinha de atividade lá era só os plantios, né? Como antigamente os plantios não eram feitos com maquinário mais adequado, e aí a gente não tinha onde trabalhar. Então a gente trabalhava para os sitiantes ali por perto. E a gente trabalhava naquela época por dia, não era nem registrado, naquela época não tinha isso. Você e seus irmãos? Todos nós da família. E aí, o que acontecia? Trabalhava um tempo num sítio, outro tempo no outro, e a gente plantava alho, cebola, e produzia o amendoim também, né, o algodão, e assim por diante. Quando chegou aqui no 2003, aí eu peguei e plantei alho aqui, por causa que eu já tinha aquela experiência de criança. Então, na colheita foi muito boa, produziu bastante, porque eu já tinha essa experiência. Porém, não teve preço, então não teve lucratividade. Aí o que aconteceu? Quando eu comprei, né, a propriedade, eu queria fazer isso. Eu fiz, então para o meu ego foi muito bom. E o pessoal que tem trabalhado aqui, a gente colheu, vendeu nas vendas que estavam aqui por próximo, mercado, essas coisas todas. Então evacuou esse alho todo. E na região eu fiquei conhecido como Pedro do Alho, em virtude desse plantio. Mas não prosseguiu, eu continuei plantando um pouco de milho, essas coisas todas, e depois resolvi plantar eucalipto. Mas como que o senhor teve a ideia de comprar essa terra? Foi
para plantar o alho, ou o senhor falou, eu acho que o agro pode ser um setor aí promissor? Veja bem, Juliana, lá na cidade de São Paulo eu tinha uma firma lá que era reciclagem de plástico. Então, eu trabalhei lá em São Paulo 25 anos na reciclagem. E os meus filhos junto comigo, os dois homens. E o que aconteceu? Lá, quando foi em 2019, né, veio a pandemia da Covid. Aí o que aconteceu? Eu vim para cá, que eu só vinha passear no final de semana, que não te disse. E eu vim para cá me isolando um pouquinho lá, em virtude do pânico, por causa da idade. Então eu fiquei aqui um pouquinho e eu gostei um pouquinho daqui. Mais ainda, porque eu só vinha no final de semana, fiquei mais efetivo aqui. Então eu fui pensando, né, para mim poder ficar realmente para cá, que eu vi muita diferença, o que eu poderia fazer de atividade aqui, não ia ficar aqui sem fazer nada. Embora eu já tinha eucalipto, né, que eu vendia para terceiro, cortava e era uma rendinha boa. E aconteceu de eu ficar olhando, pesquisando na região, que a gente anda e vai olhando nas laterais o que a gente possa fazer, né, naquela região. Porque não adianta fazer também alguma coisa e que não esteja naquela região. Então eu observei muito, eu vi uma ascensão na parte de granja. E quem mais tarde dominaria aqui por perto seria o nosso abatedouro próximo daqui, que seria a JBS. Então eu tentei entrar em contato com o expansionista. E onde foi que eu entrei em contato com o Adriano, que é o expansionista daquela época, né? E nós começamos a conversar, deu certo, ele veio, visitou, olhou tudo direitinho e tal. E construímos aí, começamos a construção da granja. E o senhor já conhecia alguém que tinha granja e tinha dado certo? Eu fui falar com o Cláudio já tinha granja, né? Aqui mesmo no Bom Retiro, no Faxinal também. E ele pegou e falou para mim, falou assim, olha, seu Pedro, é uma boa atividade, não é ruim. Ele foi bem franco com a gente. Cláudio é seu amigo? É, o meu amigo, que ele é dono de 6 aviários. Então, veja bem, como ele me deu essa dica, eu falei, então vamos colocar para frente a região. Também, né? E tem outra, né? Expandir cada vez mais, a gente faz com que a produtividade seja melhor para a região. Porque tem o quê? Ela tem competitividade na situação. E o nosso abatedor aqui por próximo já está bem acessível disso. Mas vai expandir mais, se Deus quiser. Se Deus quiser. E me conta então, desde o início, quais foram os principais desafios para montar o seu primeiro núcleo aqui? A primeira vez é muito difícil, né? Porque você não sabe por dentro direitinho daquela atividade. Então é uma coisa que te causa, não causa medo, porque você tem que saber enfrentar a situação, né? O homem tem que ser versátil. Mas então, causa uma coisa, um pouquinho de como medo, a outra, né? A gente tem um receio, né? E aí a gente tem que aprender direitinho isso daí. Só que a gente vai engolindo alguns sapinhos que não sabe aqui, não sabe ali. Mas eu tive a felicidade de pegar uma pessoa muito, né, muito boa para poder me ensinar sobre isso. E me deu muito suporte sobre isso, que é o expansionista. O seu Pedro é uma pessoa bem acessível, né? Muito acessível com o nosso, Kleber também. Quando a gente também vai na propriedade, faz uma visita técnica, sempre bem compreensivo daquilo que precisa ser feito, né? Nunca levando para o lado pessoal, que é o importante, né? A gente estamos aqui para ajudar e fazer que ele tenha uma vida produtiva muito boa, aí, tanto para ele quanto para a empresa e para nós também, que estamos aqui intermediando, né? Seu Pedro, por que o senhor investiu em avicultura, né? Por que não expandir aí o plantio de eucalipto? Por que a avicultura? Você achou que era um negócio promissor? Olha, Juliana, eu pensei direitinho
E a gente tem que pensar que não é só o lugar que a gente está que consome as coisas. É no sistema mundial, é no sistema global. E poderia plantar um pouco mais de soja, um pouco mais de milho, né? Que está exportando também isso daí. Mas isso aí utiliza muita terra. E eu não tenho tanta terra assim. Então o que acontece? A gente, desse jeito nos aviários, a gente costuma chamar da seguinte forma: é o pequeno grande produtor. Porque é uma fábrica de carne. Cada fazenda que a gente tem, assim, 2 aviários que a gente chama, assim, que o expansionista me ensinou, né? Então nós temos uma fábrica de carne. Se você analisar o que a gente faz, a gente é o integrado, fica integrado com o abatedor lá, com a fábrica, e você tem o local, então você tem quem evacua isso daí, então você entra com a mão de obra de produzir. Eles te fornecem o produto, te fornecem isso. Então a facilidade é enorme, tanto com o produtor como a integradora. Isso é muito importante. Qual é o sentimento, né, dessa grande diferença de uma metrópole para o interior? Olha, como eu vivi lá em São Paulo 47 anos, e depois eu já estou 2 anos aqui, então a diferença é enorme. A gente vai tirando essa diferença dia a dia, né? Lá a gente se preocupava muito, quase não tinha tempo nem de tomar café de manhã, já saía pulando do portão para fora na cidade que é muito movimentada. Aqui não, aqui você tem uma tranquilidade imensa. Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, eu respirei fundo, agora eu vou descansar um pouco, entendeu? E até a gente se adaptou rápido, bastante rápido, porque o lugar, né, eles ajudam bastante a gente a aceitar. A aceitação foi rápida. E como que você administra e coordena tantos aviários? Olha, a administração, você tem que repartir ela, né? E cobrar daquilo que você precisa da pessoa certa. Então eu tenho um filho muito dinâmico nisso daí. E tenho a felicidade também do expansionista me ajudar demais. E o melhor técnico da JBS está comigo, né? Se você está gostando da história do seu Pedro aqui no Ligados e Integrados Vida no Campo, fica aí que no próximo bloco a gente vai bater mais um papinho. Ligados e Integrados volta já. O Ligados e Integrados Vida no Campo está de volta e hoje a gente está aqui na região de Angatuba, na propriedade do seu Pedro. Seu Pedro, me conta, como o senhor imagina o futuro do seu negócio? O senhor pretende expandir ainda mais no setor da avicultura? Olha, Juliana, a gente sempre pensa que as coisas modificam dia a dia, né? Quando nós começamos, eu pensei, muita gente não tem essa alimentação ainda. É difícil de chegar até a mesa deles, né? Não só alguns daqui, mas de fora também. Mas enquanto eu respirar e tiver ânimo, né? E tiver força, eu estarei fazendo. O senhor já está com 69 anos, né? Então você pretende aí já passando o negócio para os seus filhos aos poucos? Já passei os negócios para eles. Porque eu só estou na cabeça por enquanto, porque a gente não sabe que idade a maturidade chega num ser humano. Muitas vezes chega com 25 anos, muitas vezes chega com 40 e muitas vezes o cara envelhece e não enxerga que chegou maturidade para ele. Então é cada qual. Mas eu acredito que o mais velho daqui já chegou, então já estou deixando tudo para que ele vá resolvendo todas as coisas. Porque primeiro se faz,
depois pensa no que pode advir. Eu sempre tive o meu pai, desde criança, meu pai como exemplo, né? Meu pai sempre foi um homem empreendedor. Na vida dele eu vejo que ele sempre só construiu, meu pai sempre só construiu, sempre batalhou. Então assim, eu tenho ele como exemplo. Então desde criança eu acompanho ele e tento fazer a gestão, administrar. E meu pai, assim, ele sempre deu uma tacada muito boa nos empreendimentos dele. Então assim, a gente vai entrar, mas vamos entrar com tudo. Vamos entrar numa parceria forte, construir bastante, porque essa é a ideia. Então assim, eu concordo plenamente com o que ele vem fazendo, expandindo, fazendo bastante aviários. E porque a tendência é essa, né? É crescer. E o que o senhor ainda espera conquistar trabalhando com a avicultura? Olha, eu espero construir pelo menos essas 14 plataformas que eu tenho aí quase prontas já. Né? Eu fazendo isso daí, eu acho que para mim tá bom, porque a estrutura que para alimentar essas fornalhas todas, a gente tem aí o de eucalipto, que é a lenha, né? Quando você vai fazer alguma coisa, você não vai lá para cumprir horário. Você não vai lá para poder só fazer aquela atividade durante aquele dia. Você vai para pegar e aprender sabendo que você vai utilizar isso mais tarde. Aí você aprende, porque você está pensando no futuro. Seu Pedro, como você se sente fazendo parte de uma cadeia que alimenta o mundo? Olha, Juliana, acho que toda pessoa se sente bem, né? Veja bem, quando for na expansão do mundo inteiro, que a gente veja isso, ou quando aparece na telinha, né, isso daí, aquele orgulho está quem está sentado no sofá olhando isso, quem fez aquele produto. Isso é gratificante, né, para todos nós. Seu Pedro, agradeço muito o nosso bate-papo. Uma pena não ter conhecido os seus aviários por uma questão de biosseguridade. Juliana, eu que agradeço vocês terem vindo aqui, principalmente para saber um pouco mais, né? Que os outros também já sabem, mas vocês sabem um pouco mais, porque eu me expressei um pouco mais para vocês, me abri um pouco mais e pode ter certeza, né? Vocês voltarão e vão me achar aqui com mais esse entusiasmo ainda de falar mais ainda para vocês. Firme e forte. Firme e forte, se Deus quiser. A parceria aqui deu super certo. A nossa comunicação é muito presente, a gente está sempre conversando, então isso facilita muito o trabalho. É o que tem me ajudado aqui, tem tido bons resultados, então estamos colhendo os frutos aí. O eucalipto que ele tem aqui, então é um produtor autossuficiente. Isso pra gente é uma grande vantagem, sabemos que não é a realidade de todos os parceiros nossos. Gostaríamos que fosse, mas não é a nossa realidade, então isso agrega muito. Aproveitar que estamos todos reunidos aqui, o time técnico, seu Pedro, dona Leonice, Kleber, para agradecer todos vocês pelo dia de hoje e ainda deixar um presentinho para a casa nova de vocês. Um presentinho decorativo falando que o Ligados Integrados Vida no Campo passou por aqui. Ai, que lindo, amei. Muito obrigado por você fazer isso daí e que volte mais vezes, né? Nós ficamos muito felizes aqui. Com certeza, voltarei. Obrigada a vocês pela recepção, gente. Eu que agradeço. Obrigada. E o Ligados Integrados Vida no Campo fica por aqui. Até a próxima história. Ligados e Integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, Saúde Animal.